Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Talvez esse tema de hoje te chame a atenção, né? Sem juízo. Alguém te chamou de sem juízo? Pois é. Fala, Gabriel. Tudo bem? Deixa um like, beleza? Não? Deixa um like, beleza. O tema desse vídeo de hoje começou porque eu estava estudando a carta de Paulo aos Gálatas e o apóstolo Paulo, assim, ele chama o pessoal lá da igreja dos Gálatas de sem juízo. Nesse capítulo 3, o que está acontecendo lá? Tem uma turminha que está surgindo lá no meio dos irmãos e esse pessoal, de alguma forma, estava querendo controlar a igreja. Como assim? Eles queriam implantar novamente os rituais da lei, os rituais do Antigo Testamento, e eles entendiam que através desses rituais, através do cumprimento da lei, através desse esforço humano, você conseguiria ser mais santo, mais consagrado, entende? E é claro que isso nos remete ao formato de todas as religiões, na verdade, onde as religiões são concentradas no sacerdote, no templo e no ritual. Então, é um indivíduo que sabe mexer com a espiritualidade, ele designa o local onde a divindade vai se manifestar, então no horário tal, no local tal, e através do rito que ele ensina. E a gente sabe que esse tripé, ele acaba estabelecendo um símbolo de poder. E não é muito diferente hoje, né? Você vai ver alguns segmentos onde é o sacerdote que é evidenciado, é o local que ele estabelece para o milagre acontecer, para a bênção acontecer, para a prosperidade iniciar. Então ele diz o horário, ele diz o local, e é através do rito dele. Ele estabelece o rito, ele estabelece a forma. E aí Paulo, que está pregando o sacerdócio universal, a graça libertadora, dizendo que a salvação não vem pelas obras, que a salvação não vem pela natureza humana, a única coisa que a natureza humana pode proporcionar é algo que o pecado constrói e que a igreja precisa caminhar debaixo do poder do Espírito, da ação de Deus. E aí ele começa a dizer o seguinte: ó Gálatas, sem juízo, vocês, em outras versões, vocês estão loucos. E ele compara esse negócio de ficar seguindo o sacerdote, o rito, ele compara isso a um feitiço. Quem foi que enfeitiçou vocês? Interessante que essa palavra enfeitiçar dá uma ideia de alguém que consumiu uma droga, né, e que ficou anestesiado, ficou alienado, certo? E aí ele começa a exortar a igreja. Se você continuar lendo aí esse versículo 1, ele diz assim: olha, na minha pregação, ou naquilo que eu preguei para vocês o sacrifício de Jesus. E vocês, na minha pregação, viram Jesus na cruz. Então, assim, por que vocês estão querendo por que vocês estão querendo se sacrificar? Se não foi isso que eu ensinei para vocês. E Paulo está tão surpreso, e isso é um negócio tão sério, de gente querendo manipular o povo, de gente querendo conduzir o povo, que Paulo diz assim: olha, vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito e agora querem viver pelas suas próprias forças. Porque é exatamente isso o padrão da lei, é o homem tentando pelas suas próprias forças mostrar que merece a bênção, que merece ser abençoado por Deus. E a graça de Deus é totalmente o oposto disso. Nós somos abençoados porque somos favorecidos, é um favor, Deus nos ama. E vai ter sempre o pessoal querendo se dar bem nesse processo, e vai ter sempre um espertalhão querendo atrair para si a metodologia que dá certo, né? Tem sempre alguém querendo manipular os outros. Isso é uma das coisas que me deixa assim, muito triste, porque eu vejo muitas pessoas cheias de fé, pessoas bem intencionadas, eu vejo muitas pessoas sinceras
seguindo aquilo que Jesus chamou de falsos profetas. Foi Jesus que disse, né? Cuidado com a porta larga. E depois ele vai dizer assim, ó, cuidado com os falsos profetas, porque porta larga, ou o caminho da facilidade, é oferecido pelos falsos profetas através dos seus ritos. E Jesus diz assim, olha, isso aí vai gerar perdição na vida de vocês. E a gente lida com pessoas assim, né? E a gente tem vivido um tempo hoje, e umas pessoas me procuraram, e a gente vai lidando com isso, vai trabalhando, de gente com medo de Deus, né? De gente acreditando que tem uma maldição. E esse pessoal que prega a maldição hereditária, e eles também vão dizer o local e o horário onde isso vai ser quebrado, essa maldição, e eles também vão dizer qual é o rito. E a gente vai percebendo claramente um sistema de aprisionamento. Gente querendo dominar o outro, né? Então, assim, além de você ver a advertência de Paulo aos Gálatas, você vai ver Jesus, por isso que Jesus incomodou muito o sistema religioso da época dele, porque Jesus ele quebrou com o sistema religioso e quebrou com esse tripé do poder. O Evangelho quebra, o Evangelho vai dizer que o Espírito Santo foi dado a todos e que todos agora têm acesso a Deus. É claro que eu não estou falando aqui dos homens de Deus que são sinceros, eu não estou dizendo que não tenha, tem sim. Mas por outro lado tem muita gente aí que se diz homem de Deus, mas que não é um homem de bem, entende? Há uma carência de homens de Deus que sejam também homens de bem. E aí esse pessoal vai usando, pegam textos isolados, por exemplo, eles pegam esse texto de Êxodo que está aí, Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, e pegam de forma isolada e diz assim, olha, Deus ele vai visitar a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está lá. Está na Bíblia isso, é verdade. E tem o versículo 6, né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. E aí eles começam a pregar, o pessoal começa a pregar esse texto e desconsideram totalmente a Bíblia como um todo. E vai, assim, arrebanhando um monte de gente que está acreditando que as coisas estão dando erradas porque tem uma maldição de Deus. E a gente vai percebendo que esse tipo de gente vai sendo aprisionada e o Evangelho não faz bem. Até porque não foi o Evangelho. É um espertalhão querendo dominar, querendo controlar. Então, assim, a gente lê o texto de Êxodo, mas a gente precisa ler a Bíblia como um todo. Olha o que está lá no profeta Ezequiel. O povo está fazendo alguns questionamentos e o profeta Ezequiel diz assim, mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos, e praticou. Por isso, certamente viverá. Aí no versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas olha só a manifestação da graça no Antigo Testamento, no versículo 21. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Então, assim, como é que a gente faz a leitura do texto de Êxodo com o texto de Ezequiel? A gente precisa fazer uma leitura conjunta, a gente não pode ficar pegando textos isolados. E é isso que esse pessoal que gosta de escravizar faz, pega textos isolados, não tem uma compreensão do todo. Como é que a gente consegue ler? Porque a gente entende que tudo é a Bíblia, a palavra de Deus. É simples. O texto lá de Êxodo está falando sobre idolatria.
E Deus vai visitar esse mal tanto na primeira até a quarta geração. Agora, isso não quer dizer que o filho vai pagar pelos pecados do pai. Se o problema persistir nas gerações, Deus tem esse poder, Ele conhece todas as gerações, Ele sabe quem somos. Mas aí você tem o texto de Ezequiel, é claro. E o texto de Ezequiel, você pode ler ele por completo, esse capítulo 18, que o texto vai trabalhando exatamente essa questão. Um pai ruim que teve um filho bom. Então esse filho bom não vai herdar os problemas do seu pai. Se esse filho procurar fazer o que é justo, olhar para a vida do seu pai e começar a caminhar numa outra direção, está muito claro, Ezequiel diz que esse vai viver. Porque a alma que pecar, essa vai receber. Né? Então assim, a gente está trabalhando aqui com o Antigo Testamento, mas quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai ver uma coisa assim que acaba com essa questão da maldição hereditária desse pessoal que quer colocar jugo, que não prega o Cristo crucificado. Né? Olha só o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 15. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Gente, vamos pensar agora. Vamos pensar. Se o que Jesus fez acaba com a maldição que Adão colocou sobre todos os seus descendentes, o pessoal está preocupado com a maldição do avô, do bisavô, do pai. Vamos pensar um pouquinho, gente. Vamos botar a cabeça para funcionar. O que Jesus fez na cruz acabou não só com a maldição do pai sobre o filho, né? Se é que há, né? Se é que esse filho herdou maus comportamentos dos seus pais, dos seus avós, porque eu até creio que existem coisas que são passadas de geração para geração, né? E eu creio que aquilo que o bisavô fazia de ruim e que passou para o avô e que passou para o pai, que passou para o neto, coisas ruins, como vícios, como maus hábitos, como falta a questão do caráter. A gente viu isso pode acontecer. Mas é claro que se há uma mudança nesse percurso, Deus vai tratar cada um. Agora, se o pior problema da humanidade, se a pior herança que a humanidade recebeu, que foi em Adão, o texto está claro, é resolvido quando se tem um encontro com Jesus, aí tem um pessoal querendo manipular a igreja e dizer que na cruz não está tudo resolvido. Foi exatamente isso que eu andei vendo em alguns vídeos. A cruz não resolveu tudo. Peraí, gente. Resolveu o problema do Adão. A herança do Adão. Não vai resolver a herança do meu pai? Aí a gente tem que concordar com o apóstolo Paulo. Perderam o juízo? Por acaso eu não preguei a cruz que acabou com todos os problemas da humanidade? Será que eu não preguei que em Cristo vocês vão ser vivificados? Gente, isso não é o Evangelho, por favor, não é o Evangelho. Então assim, sai dessa. Se tem assim alguém que se diz um líder religioso, que se diz pastor, que se diz apóstolo, que se diz o que for, entendeu? O que for. Se essa pessoa quer controlar a tua vida, olha o trem. Se essa pessoa quer escravizar você, quer controlar a tua vida e não anuncia o evangelho que liberta, não, isso aí... o evangelho é para gerar pessoas maduras. Nosso objetivo é esse, enquanto líderes, é gerar pessoas maduras. Então, assim, sem juízo, meu amigo, sem juízo. Olha só o que diz aqui, ó, Colossenses capítulo 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Então, a humanidade tem uma dívida, que era contra nós,
e constava de ordenanças. Então existiam as ordenanças, existiam dívidas que estavam lá, as ordenanças que eram contra nós, o qual nos era prejudicial, claro, nos condenava. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Essa foi a obra de Jesus. Jesus destruiu, né? Jesus destruiu. Então, assim, não dá, pessoal, para seguir essa turma. É escravidão. O Evangelho de Jesus liberta. O Evangelho de Jesus amadurece as pessoas, prepara as pessoas para viver. O Evangelho de Jesus quebra com esse tripé do sacerdote único, do local em que Deus vai agir, a hora marcada. O Evangelho acaba com isso, com essa ideia do rito. O rito é esforço humano, entende? A gente vive pela graça, a gente vive pelo favor de Deus, a gente vive pelas misericórdias de Deus. É nessa caminhada que a gente precisa prosseguir. O que tem de gente no nosso tempo sendo enganada, gente sincera, cheia de fé, mas que está sendo escravizada, gente que está sendo maltratada, isso eu fico enjoado com isso, fico enojado com isso. Com esse pessoal que vive maltratando o povo de Deus, querendo escravizar, que se acha dono da igreja, que se acha dono das pessoas, que não prega o sacerdócio universal e que, na verdade, querem deter o poder. Se a gente olhar um pouquinho mais, Paulo vai dizer que isso é sinal do anticristo. Bom, foi só para pensar, um bate-papo aí para a gente analisar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ajudou você a refletir, dá um like. Eu quero te pedir que você me ajude, eu estou iniciando aí o canal e é importantíssimo que você se inscreva, é importantíssimo que você dá um joinha aí, né? Dá um like, isso é importantíssimo para que a gente continue desenvolvendo esse canal. No mais, eu quero deixar aí a oportunidade para você colocar outros assuntos, outros textos. A gente está aqui para bater um papo, para conversar, beleza? Então, até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Até mais.